Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos então, irmãos, dar continuidade ao nosso culto e eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias aí no livro de Marcos, o evangelista Marcos, capítulo 12. Nós vamos falar essa noite, meus irmãos, sobre a parábola dos viticultores maus, né? Jesus falou muitas coisas por parábolas, principalmente quando se dirigia aos seus conterrâneos, né? Ao povo de Israel, especialmente ali aos fariseus, aos doutores da lei. Jesus sempre usava parábolas. Parábolas são figuras ilustrativas que revelam uma situação real, né? E aqui Jesus conta essa parábola dos vinicultores ou dos trabalhadores maus. É tão importante essa parábola que ela aparece nos 3 evangelhos, né? Em Mateus 21, em Marcos 12 e Lucas capítulo 20 também aparece a parábola dos vinicultores. Mas nós ficamos então com o texto de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. O que é que conta essa parábola? E nós vamos narrar aqui rapidamente sobre o conteúdo da parábola e depois leremos alguns trechos e destacamos aqui, meus irmãos, algumas lições, principalmente 5 lições profundas nessa parábola. Então, Jesus conta a parábola de um proprietário de vinha, uma roça, usando a linguagem nossa, uma roça de uvas, e aquele homem fez todo um processo de estrutura, uma estrutura adequadíssima para que aquela vinha produzisse, cumprisse o seu propósito. Ele fez um poço, ali um tanque para prensar as uvas, ele cercou, ele fez uma torre, aquela torre era usada para que a vinha fosse vigiada dia e noite, para que não fosse invadida, ou seja, todos os cuidados necessários ele tomou em relação à sua vinha. E, de repente, ele aluga essa vinha para trabalhadores, e se ausenta. E é claro que ele arrendou essa vinha, né? E os irmãos, não sei se todos aqui entendem essa questão de arrendar. No interior tem muito isso. Algumas pessoas têm uma determinada posse de terra e, por algum motivo, elas não têm como cuidar dessa terra, fazer com que essa terra se torne produtiva. Então, eles arrendam para outras pessoas que vão ali, cuidam, plantam, e na época da colheita, então, aquela colheita é dividida entre o proprietário do terreno e as pessoas que estão trabalhando nela, os arrendadores, né? Não sei se é essa palavra. Enfim, foi o que aconteceu ali. E aí, quando essa vinha estava já com a sua produção ali de uvas, a época da colheita, esse proprietário envia alguém lá para poder fazer a partilha e pegar naturalmente a sua parte. Só que os trabalhadores espancam esse portador e o enxotam, né, com as mãos vazias. O dono acha extremamente estranho aquilo. Ele então manda outras pessoas e acontece a mesma coisa. Eles são espancados e até mortos. E ele manda ainda um terceiro grupo, e aos terceiros eles fazem a mesma coisa. E aquele dono da vinha, então, ele pensou, não é possível que esteja acontecendo isso, então eu vou mandar o meu filho, porque ao meu filho eles respeitarão, sabendo que o meu filho é o herdeiro. E aí manda o seu filho amado. O texto aí fala que ele manda o seu filho amado.
E quando o filho chega, aqueles arrendadores, aqueles trabalhadores, então combinam, dizendo o seguinte: esse aí é o herdeiro, então vamos matá-lo, porque aí ficaremos com toda a propriedade, já que o herdeiro não existirá mais. E eles fazem isso, eles matam o filho do proprietário e tomam posse de tudo. E aí, no final da parábola, Jesus pergunta: o que será desses trabalhadores cruéis, desses trabalhadores maus, né, no dia do juízo? É claro, meus irmãos, que a parábola se refere a Israel, e Israel seria esses vinicultores, e o proprietário é o próprio Deus. E quem são esses enviados? Aí o texto vai dizer que são os profetas que vieram para falar de Deus para o povo de Israel, e o povo rejeitou. Então mataram os profetas, que foram enviados ao longo de toda a história desse povo. Já na nossa dispensação vem João Batista, e eles matam João Batista também. E aí, por fim, o Filho de Deus vem ao seu povo, e ele também é cruelmente assassinado. Essa foi a realidade de Israel. E o que a gente pode tirar de lições nessa parábola? Porque não é a primeira vez que acontece uma parábola mais ou menos nesse estilo, né? O que a gente pode ver aqui é que o título dessa parábola, se eu tivesse que dar um título, não me ouso a fazer isso, mas eu colocaria o amor rejeitado. Meus irmãos, há um ditado na nossa cultura que as pessoas só valorizam aquilo que elas perdem. Então, as pessoas, de repente, têm coisas tão importantes nas nossas vidas que nós não damos muita atenção, não ligamos muito para elas. Mas, de repente, quando aquilo falta, é que a gente vai ter uma noção do valor que ela tinha, o que ela representava para nós. Imagine que nós reclamamos muitas vezes da energia elétrica, mas a falta que faz quando falta luz na nossa casa, né? Reclamamos muitas vezes da Embasa, mas a falta que nós sentimos quando falta água em nossas casas. Tem pessoas que reclamam tanto do trabalho, né? Mas tem tanta gente esperando um trabalho igual a esse que essa pessoa reclama. Às vezes reclamamos da família e tem gente que não tem família. Reclamamos do cônjuge, mas tem tanta gente precisando de alguém do lado e não consegue. Então, meus irmãos, mas o principal é que as pessoas rejeitam o amor de Deus. E aqui, no começo dessa parábola, no versículo 1, nós vemos a primeira lição, que é: Israel rejeita os privilégios de um povo amado do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que Israel é a vinha do Senhor. Deus escolheu esse povo. E a parábola diz assim: Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas, e ele dizia: certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Não existe, meus irmãos, nenhuma família na face da terra que Deus tenha dedicado mais atenção do que a família de Abraão. E quando eu falo na família de Abraão, não estou me referindo à família biológica de Abraão, mas os descendentes de Abraão pela fé, que é justamente o povo de Israel.
E a gente sabe de todo o cuidado que Deus vem tendo com esse povo, desde quando tirou o próprio Jacó e levou para o Egito para que ele escapasse da fome naquela época do tempo de José. E depois o povo fica no Egito, é escravizado, mas Deus vai lá e tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto, o povo rebelde, desobedece a Deus, mas Deus continua com esse povo, cuidando desse povo. Depois vem a época dos juízes, depois os reis, os profetas, e esse povo, muitos se rebelando contra o Senhor, atraindo a ira de Deus em muitos momentos, atraindo o juízo de Deus em muitos momentos. Mas mesmo assim, meus irmãos, chega o tempo em que Deus envia o seu Filho, a graça revelada, a provisão da graça. Jesus Cristo chega, mas esse povo rejeita Jesus, né? E é isso que ele está dizendo. Ele se ausenta e deixa essa terra com trabalhadores. Esses trabalhadores então agem dessa forma. Eles simplesmente rejeitam todo o cuidado e atenção do Senhor, o Israel de Deus. O Charles, John Charles Hyler, ele diz que Deus deu a Israel suas boas leis e ordenanças, enviou a uma boa terra, expulsou dela as 7 nações. Deus passou por altos e grandes impérios e demonstrou seu profundo amor a esse pequeno povo. Nenhuma família, como eu falei, foi tão abençoada como a família de Israel. E o povo não soube aproveitar e desfrutar dos privilégios de ser uma nação escolhida. No versículo 2, o texto diz assim: chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles uma parte do fruto da vinha. Meus irmãos, Deus tem todo o direito de buscar frutos na vida do seu povo. Deus tem todo o direito de buscar frutos na sua vida, na minha vida, aquilo que ele investiu em nós. A Bíblia diz que ele nos designou para darmos frutos, e frutos bons. A graça de Deus nos responsabiliza. Deus esperava frutos de Israel, mas Israel tornou-se uma videira brava. Servos após servos veio a Israel procurando frutos e foi despedido vazio. Profetas após profetas foram enviados a eles, mas em vão. Milagres após milagres foram operados entre eles, sem nenhum resultado. Israel só tinha falhas e não frutos. Falhas e folhas, né? E não frutos. E a Bíblia vai mostrar isso, inclusive, em outros trechos, em que o Senhor Jesus se aproxima de uma videira e procura ali frutos e não encontra. E Jesus, então, condena aquela árvore e no dia seguinte ela está seca, né? Essa árvore, meus irmãos, tem a ver com Israel. Então, Deus tem todo o direito de buscar frutos em nossas vidas e nós precisamos estar atentos a isso. Qual o feedback que eu tenho dado a Deus? Qual o retorno que eu tenho dado ao Senhor, considerando o que Ele já me deu, o que eu já recebi? Mas há uma outra lição, a terceira lição. A rejeição ao amor de Deus continua de forma deliberada. Meus irmãos, não foi só o povo de Israel que rejeitou o amor de Deus. Aqui, dos versículos do 4 até o versículo 8,
aliás, o versículo 4 ao 8, eles pegam esses funcionários, né, esses empregados, e maltratam, e matam, escarnecem deles. Até o próprio filho, como nós vimos, foi duramente rejeitado e torturado, né, e até a morte, como foi o caso de Jesus. É interessante, meus irmãos, e eu até comentava com Alberto mais cedo sobre um texto que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. Você pode depois consultar. Mas 1 Samuel 8, nós temos ali uma manifestação do povo em relação a Samuel e sua família. Todos sabem que Samuel foi um grande, talvez um dos maiores líderes do povo de Israel, lá do passado. Ele foi um profeta, foi um sacerdote, foi juiz, foi o último juiz que governou o povo. Ele também desenvolveu o papel de rei em Israel, foi um líder maravilhoso. Só que ele envelheceu. Samuel teve 2 filhos, era Joel e Abias, os filhos de Samuel. Quando Samuel envelhece, ele então, naturalmente, encarrega seus filhos de darem continuidade ao seu ministério. Infelizmente, os filhos de Samuel não agiram como seu pai. Eles fizeram coisas extremamente desagradáveis ao Senhor. É incrível como isso acontece, né? Um homem tão dedicado como foi Samuel ao Senhor e, de repente, os seus filhos não seguem o seu caminho. E aí o povo se revolta contra os filhos de Samuel, contra Joel e Abias. E eles então vão a Samuel e dizem o seguinte: olha, você envelheceu e agora nós não aceitamos o governo de seus filhos e queremos um rei. E a Bíblia diz, irmãos, que ali no capítulo 8, pelo Samuel, que essa palavra trouxe um grande desgosto a Samuel, quando o povo declara: nós queremos um rei que governe sobre nós. E aí Samuel vai para Deus e começa a orar ao Senhor. E Deus responde imediatamente a Samuel e, de forma calma e tranquila, Deus diz para ele: atende o povo, dá um rei para o povo, porque o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim, para que não governe mais sobre eles. Isso é triste, viu, irmãos? Porque, na verdade, o que a gente percebe, não só na história, mas no tempo presente, é que as pessoas, elas não têm muito problemas com você porque é crente. Aliás, as pessoas até gostam dos crentes, mas o problema delas é com o próprio Deus. Por incrível que pareça, as pessoas não rejeitam você, elas rejeitam Deus. Elas não querem compromisso com Deus. Elas não querem o governo de Deus. As pessoas querem viver a sua vida. Elas querem cuidar das suas vidas, serem donas do seu próprio nariz. Muitas vezes até dentro da igreja acontece isso. As pessoas não querem governo. Elas até gostam das coisas de Deus, mas elas não querem que ninguém governe sobre elas. Infelizmente, isso é um sintoma do pecado de Adão. No momento em que Adão peca, o que acontece? Ele se afasta, ele foge de Deus, ele se esconde de Deus. Ele foi movido pelo senso de independência. E essa independência, meus irmãos, ela não é uma independência boa, saudável.
Há uma frase conhecida no Brasil, né? Independência ou morte. Mas essa independência aí é independência e morte. Porque no momento em que o ser humano se torna independente, ele acaba morrendo. Porque o homem rejeita o governo do Senhor. Samuel disse, ou Deus falou para Samuel, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Não é a você que eles rejeitam. Agora, fala para eles o que vai acontecer com o rei que virá para governá-los. Porque esse rei que vai governar eles, esse rei vai tomar os seus filhos e torná-los escravos dele. Esse rei vai tomar suas vinhas, as suas terras, ele vai cobrar impostos altíssimos de vocês. Esse rei vai fazer de vocês escravos. Vocês não vão ter mais o que vocês têm hoje. Vocês serão escravos desse povo, desse rei, que vocês tanto pedem. E aí aparece uma palavra aqui, meus irmãos, que é interessante. Eu vou só ler aqui com os irmãos, é o capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 18. Diz assim, então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, o Senhor não atenderá a vossas queixas naquele momento de aflição. Olha o que o povo responde. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou, não queremos um rei. Então, continuamos com a mesma posição. Deixa esse rei vir, deixa ele escravizar a gente, deixa ele maltratar nossos filhos, deixa ele tomar nossas terras, deixa cobrar impostos, mas nós queremos assim. Daí vem aquela frase, né? O povo tem o governo que merece. Infelizmente, porque as escolhas são nossas. Meus irmãos, sem absolutamente nenhuma intenção de tratar de política, porém, nós estamos às portas de uma eleição, a eleição municipal, onde serão eleitos novos prefeitos e novos vereadores, uma imensidão, né? Porque nós temos um Brasil aí, dimensões continental, só a Bahia, se não me engano, são 417 municípios, então nós teremos aí 417 prefeitos e uma infinidade de vereadores. E eu queria pedir uma coisa a você. A Bíblia fala lá em Jeremias, orai pela paz da cidade. Meus irmãos, Deus se preocupa, se é que eu posso usar essa palavra preocupação, mas Deus se importa com a cidade. Deus pede oração pela cidade. E em novembro você terá uma oportunidade de ir às urnas e escolher um outro prefeito para a cidade, que irá governar a nossa cidade por mais 4 anos, e também o grupo de vereadores que estarão representando a nossa cidade. A primeira coisa que eu peço, irmãos, é ore a Deus e peça a Ele direção para isso. Porque é um momento de transição, é um momento importante da nossa democracia, se é que existe democracia. É um momento importante de você e eu tomarmos uma decisão importante também, que é o nosso voto, para que essa ferramenta ela não seja empregada de forma irresponsável, muitas vezes, de forma impensada, mas peça a Deus orientação. Eu sei que o momento é difícil. Confesso para os irmãos que o momento é difícil, é uma eleição difícil, as opções não são, para mim em particular, são muito difíceis, mas eu estou orando a Deus para que Ele me oriente nesse sentido.
Porque aqui o povo decide por um rei, e esse homem, então, trouxe sérios problemas, e Deus sabia disso, e Deus avisa o povo não está desavisado, o povo não é pego de surpresa. Então, a rejeição ao amor de Deus não foi só naquele tempo, meus irmãos. O povo continua rejeitando o governo de Deus. O povo continua rejeitando o comando, o controle, a direção, a palavra de Deus. A palavra de Deus é rejeitada, os princípios são rejeitados. E hoje nós, como igreja do Senhor, temos essa responsabilidade de nos mantermos fiéis ao Senhor, a bênção que Ele nos deu. Eu quero deixar claro para os irmãos que Deus nos trouxe a graça, né? Nós não merecemos, porque a graça é favor imerecido. Eu fui agraciado, você foi agraciada. Então, meus irmãos, valorizemos essa graça em nossas vidas. Valorizemos essa bênção de Deus. Valorizemos o favor de Deus em nossas vidas. Honremos esse chamado. Honremos essa bênção que nos foi dada gratuitamente. Porque, na verdade, nós estávamos perdidos. O que nos restava era a condenação. Estávamos debaixo da ira do Senhor. E Ele, por sua graça, nos enviou o Cordeiro que sacrificou-se em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, o que acontece quando se rejeita a Deus, quando se rejeita o amor de Deus? Não resta outra coisa senão o juízo. E foi o que aconteceu aqui. O juízo sobre esses lavradores maus, esses lavradores ingratos, extremamente ingratos. Eles não perceberam, eles não entenderam o tempo da sua visitação. O juízo, meus irmãos, não é algo agradável. Deus não se agrada em aplicar o juízo. Nós temos que entender isso. O salmista, se não me engano, no Salmo 116, ele declara que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Talvez seja uma coisa das mais difíceis a pessoa morrer e perecer no inferno, porque Deus não se agrada disso. Deus não sente prazer no juízo. Mas o juízo é a necessidade a partir da justiça, o justo juízo. Aqui diz o seguinte, os versículos 4 em diante: então lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas alguns agrediram e outros mataram. O que fizeram com os profetas? Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Aí o versículo 7. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Para quem não sabe, Jesus morreu fora da cidade. Está sendo cumprido aqui essa palavra. Então, diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros viticultores. Ainda não lestes que a
ainda não leste essa passagem nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal angular. O que fará, então, o Senhor com esses ingratos e maus? Meus irmãos, aconteceu uma punição tão severa ao povo judeu no ano 70, algo que nunca na história, nem antes nem depois, havia sido constatado. A invasão a Jerusalém e a destruição do templo pelo imperador Tito e a devastação do povo. Então, eu tenho certeza, meus irmãos, que isso não era do agrado do Senhor, mas o povo quis assim. Infelizmente, o povo rejeita Deus. Nós temos visto isso de forma explícita. Haja visto o que aconteceu no Carnaval, na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Em tantos outros lugares, aqui em Salvador também. Então, as pessoas simplesmente, elas escarnecem e blasfemam do Deus Todo-Poderoso, que enviou a grande oferta à humanidade, que foi o seu próprio Filho. Mas as pessoas continuam matando Jesus, continuam expulsando os profetas. É o que tem acontecido ao longo de toda a história da humanidade. Então, como eu falei, as pessoas não rejeitam você pessoalmente, mas rejeitam o Deus que está em sua vida. Elas não querem saber de Deus. Então, só resta o juízo. E eu peço, inclusive, meus amados, que estejamos orando por Salvador, estejamos orando pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia, para que essa nação não continue atraindo a ira e o juízo de Deus. Ore, continue orando pelos seus filhos e pelos jovens, pelas faculdades, essas faculdades onde existem tantas pessoas envolvidas com o ateísmo e com tantas outras crenças e ideologias que rejeitam Deus, põem Deus de fora do seu projeto de vida. Não resta outra coisa a não ser o juízo. Israel rejeitou o tempo de sua visitação, rejeitou a pedra fundamental que era Cristo. Né? A porta da graça se abre aos gentios a partir dali, da rejeição do próprio povo de Israel. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A última lição está no versículo 12. O endurecimento em vez de quebrantamento. Eu quero explicar isso para os irmãos. Versículo 12 diz assim: por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Ora, a parábola falava do próprio Jesus, ele era o personagem. O filho que mataram era ele próprio. E esses homens aqui, os fariseus, eles entenderam isso. Só que entenderam e se mantiveram com o coração duro. Irmãos, que coisa terrível. Você acredita nisso? Quer dizer, eles entenderam a realidade dos fatos, que eles mesmos foram essas pessoas que rejeitaram a Deus, que mataram os profetas, e agora eles querem matar Jesus antes. E Jesus falando sobre isso, que ele seria o filho a ser morto, mas eles queriam até apressar a morte de Jesus. Então, meus irmãos, tem pessoas que ouvem essas coisas, né? Ouvem a sentença, elas se quebrantam, elas
elas reconhecem o seu erro e elas então buscam um lugar de arrependimento e choram os seus pecados, mas existem aquelas pessoas que endurecem o seu coração mais ainda. É o caso do ladrão ali na cruz. Um disse: Senhor, lembra-te de mim quando vier entrares no teu reino. E ele declara, não é? Nós pecamos, mas esse aí nenhum mal fez. Mas o outro, na mesma situação de condenação, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te e a nós também. Quer dizer, o camarada continuava com o coração endurecido, continuava na dureza do seu pecado, sem se render à sua própria miséria e à sua própria situação de dor. Os líderes religiosos interpretaram corretamente a parábola de Jesus, é o que nós vemos aqui, mas não se dispuseram a obedecer a Jesus, ao contrário, endureceram ainda mais o coração e buscaram uma forma de eliminar Jesus. A retirada deles é apenas para buscar novas estratégias para matarem o Messias. Então, meus irmãos, vejam só o que acontece. Entender, mas não a questão, o fato de entendermos a situação e até mesmo de nos arrependermos, isso não é tudo. A Bíblia nos mostra claramente, a mensagem de João: arrependei-vos e crede no Evangelho, busque a solução, não apenas entender e ter o conhecimento, mas é buscar em Cristo o perdão. E aqueles homens, eles entenderam a situação, mas se revoltaram mais ainda. Isso é muito duro. Então, essa é a realidade da parábola, né? Infelizmente, as lições que nós tiramos são de um povo que continua rejeitando Jesus até hoje. Não me refiro ao povo judeu, não, irmão. Eu me refiro à humanidade, né? Então, primeiro, Israel rejeitou o privilégio de um povo amado do Senhor. Segundo, Deus tem todo o direito de buscar frutos na vida do seu povo, é direito dele, e aqueles homens vieram buscar os seus frutos e não encontraram, foram despedidos de mãos vazias e agredidos. Em terceiro, a rejeição ao amor de Deus continua de forma deliberada, infelizmente. O juízo de Deus aos que recusam o seu amor irá acontecer, e o endurecimento em vez de quebrantamento. As pessoas se endurecem ao invés de se quebrantar. Para finalizar, existem 3 verdades aqui que eu queria concluir, falando dessas 3 verdades ainda na própria parábola. Primeira coisa, as oportunidades podem ser perdidas para sempre. Meus irmãos, as oportunidades podem ser perdidas para sempre. Quantas vezes nós temos na vida a oportunidade, as pessoas têm a oportunidade e elas simplesmente rejeitam essas oportunidades. E nem sempre essas oportunidades vão bater a porta novamente. Infelizmente, Israel ofereceu as costas para aquele que tanto lhe amou. E aí a gente pode ver lá em Lucas 19:41, que Jesus chora por isso. Jesus olha para Jerusalém e ele chora. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha ampara os seus pintinhos e você não aceitou. Então ficará deserta até que entenda o tempo da tua visitação. As oportunidades podem ser perdidas para sempre. Segunda verdade,
quando se perde o evangelho, irmãos, a estrutura religiosa se corrompe, Mamon entra, o templo perde o seu sentido, dando lugar ao lucro e à ganância. Observe que aquelas pessoas abriram mão das coisas espirituais em detrimento das coisas físicas. Elas abriram mão do evangelho, abriram mão de Deus, abriram mão do que tem valor eterno por aquilo que é passageiro. Vamos matar o filho e aí tudo vai ser nosso. Não foi essa a proposta de Satanás? Eis que tudo isso te darei se prostrado me adorares. O grande Deus desse século, Mamon, o dinheiro, a riqueza, tem tomado esses espaços na vida das pessoas. E aí a ganância, a avareza tem infiltrado-se, inclusive, nos nossos arraiais. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele. Que essa igreja se mantenha firme, que não negocie a sua fé, nem os seus valores, nem os seus princípios, meus irmãos. Porque é duro e é triste ver isso, que a igreja, em muitos momentos, ela perdeu o evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos mantenhamos fiéis e firmes na sua palavra, entendendo que essa é a nossa riqueza, o nosso maior valor é a palavra de Deus, são os princípios do Senhor, é a obediência à sua palavra, é a graça que está em nós. Não abra mão disso. As muitas igrejas, infelizmente, na Europa, Estados Unidos e até mesmo no Brasil, perderam o evangelho. Enveredando-se pelo caminho da riqueza, do lucro, da ganância, da prosperidade. Uma prosperidade extremamente equivocada, porque prosperidade é Deus em nossas vidas, é a graça do Senhor em nossas vidas. Essa é a nossa prosperidade. Não sei de onde o povo tira esse pensamento de que próspero é aquele que tem riquezas. Meus irmãos, Deus não proíbe ninguém de ter bens materiais, mas uma coisa você não pode fazer, abrir mão nunca, é colocar as coisas do Senhor em segundo plano na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem que ser o primeiro lugar em nossas vidas, independente de qualquer outra coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Tem pessoas que é tão pobre que só tem dinheiro. Nossa riqueza é Jesus. Essa grande verdade. Quando se perde o evangelho, a estrutura religiosa se corrompe, Mamon entra e o templo perde o seu sentido, dando lugar ao lucro e à ganância do homem. O que aconteceu com o templo, meus irmãos? O que é que Jesus faz quando chega no templo? Jesus Cristo vira as mesas, expulsa os cambistas, e ele declara: minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado em covis de ladrões, porque o povo mudou o propósito do templo. O templo é casa de oração. Meus amados, os homens jamais conseguirão frustrar os planos de Deus. Israel fracassou no seu propósito, mas Deus não fracassou no propósito dele. Enviou os profetas, não ouviram os profetas, enviou seu filho, não ouviram seu filho. A porta da graça se abre para os gentios. E a gente pode ver isso ali naquela parábola da grande ceia. Então, os convidados rejeitam o convite. Mas o que é que aquele homem faz?
vai pelos becos e valados, pelas estradas, pelas saídas, e quem vocês encontrarem, vocês trazem para a ceia. Porque os convidados não foram dignos. Israel não foi digno. E aí João 1, versículo 12, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aleluia. Cristo, meus irmãos, não errou no seu propósito. Não, Deus não errou no seu projeto, no seu plano. Se eu rejeito, o prejuízo é meu. Se eu rejeito o perdão, se eu rejeito a graça, o prejuízo é meu, nunca será de Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, essas são as 3 últimas verdades que a gente quis destacar. As oportunidades podem ser perdidas para sempre, infelizmente. Quando se perde o Evangelho, se dá lugar, infelizmente, à corrupção, né? a estrutura religiosa se corrompe e Deus jamais é frustrado nos seus planos. Os homens jamais conseguirão frustrar os planos do nosso Deus. Que Ele, pois, nos abençoe, meus amados, e que possamos aprender essa lição. Deus investiu em Israel. Israel não entendeu isso. Não entendeu o tempo da sua visitação, rejeitou os profetas e rejeitou o Filho. Deus tem investido em mim e em você. Deus tem investido na igreja. Deus ama a sua igreja. A Bíblia diz que Jesus amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Porque a igreja é a sua noiva. Jesus morreu pela noiva. E um dia ele virá, porque ele ressuscitou. E então ele tomará para si a sua igreja. E o casamento, as bodas do Cordeiro irão acontecer. E estaremos com ele para sempre. Invista nisso. Leve isso cada vez mais a sério. Em nome de Jesus. Amém. Soberano e eterno Deus, amado Pai Celestial, nos ajuda a ter a percepção, dia após dia, do tempo da Tua visitação, daquilo que o Senhor fez por nós, da presença do Teu Espírito Santo na igreja, e que a igreja do Senhor, como templo, como casa espiritual, possa se guardar, possa honrar o seu chamado, possa exercer a humildade e a paciência, esperando, aguardando a sua vinda, sem negociar a sua fé, mas perseverar até o fim, como diz a tua palavra. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós te apresentamos a igreja Peniel, te apresentamos a igreja do Senhor em toda a terra, o povo que se chama pelo teu nome. Te apresentamos as cidades, a cidade de Salvador, te apresentamos a eleição que se aproxima, se avizinha. Apresentamos os novos gestores municipais. Tem misericórdia. Nos ajuda, meu Deus, a que possamos ter o discernimento no momento de colocar no nosso voto sabedoria. Só o Senhor pode nos dar instrução nesse momento.
Como é difícil, Pai, muitas vezes para escolhermos. Dar-nos esse discernimento. Que apresentamos os novos prefeitos, os novos vereadores e secretários. Em nome de Jesus, são tantas carências, meu Deus, tantas carências na nossa cidade, tanto nas grandes metrópoles como nas cidades pequenas, tantos povos passando por tremendas privações. Senhor, levanta homens e mulheres comprometidos com essas causas, com essas bandeiras das minorias. Tem misericórdia. Nós te pedimos também, continue nos orientando, nos conduzindo, nos orientando como igreja, nos ensinando, Senhor, a cumprir o nosso papel como igreja, como povo do Senhor, que seja um povo realmente separado, que seja um povo comprometido com o Senhor, que seja um povo que se identifique como filhos de Deus, como sal e luz. Esse é o nosso desejo, a nossa súplica. Perdoa as nossas falhas, nós oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, amados irmãos. Vamos concluir. Que todos tenham uma semana conduzida e orientada pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. E estamos à disposição dos irmãos, através do celular e presencial. Quase todos os dias estamos todos os dias estamos na igreja, acompanhando a obra, à disposição dos irmãos. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que a graça salvadora, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja com cada irmão presente aqui na sala online e com a igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.